Bom dia! Hoje é dia 11 de junho de 2020, quinta-feira. Eu sou a Graziela Siqueira, peço licença para entrar na sua casa e trazer todas as informações para você começar o seu dia bem informado. E agora confira os destaques dessa edição. Limeira confirma mais 4 casos positivos de coronavírus e vão para 400. Pedidos de desemprego batem recorde no Brasil. Consulta sobre nova data do Enem começa no dia 20 de junho. Varejo deve vender 43% menos nos dias dos namorados. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Todo Dia. E a ação policial resultou na morte de 3 bandidos de quadrilha com cerca de 10 integrantes que tentou roubar uma carga avaliada em R$100 mil a Nexans Brasil, empresa de fibra ótica e cabeamento, informou nesta terça-feira, dia 9, que está colaborando com a investigação policial para apurar a tentativa de roubo ocorrida nas dependências da sua unidade desativada em Americana, no quilômetro 128 da rodovia Anhanguera da SP-330. A ação policial resultou na morte de 3 bandidos de quadrilha com cerca de 10 integrantes que tentou roubar a carga avaliada em R$100 mil. Segundo a assessoria da empresa, os assaltantes renderam seguranças terceirizados. Graças ao sistema que a Nexans mantém no local, um alarme foi disparado e acionou a ação do Departamento de Polícia que chegou para realizar a ação, informou a empresa em nota. E segundo a nota, a empresa não mantinha funcionários diretos no local no momento da ação, apenas os seguranças terceirizados, que não foram feridos durante a operação. A Nexans Brasil encerrou as operações em Americana em 2018, mas como o terreno pertence de sua propriedade, mantém sistemas de vigilância e segurança e utiliza o local como armazenamento para alguns materiais. Desde então, após o ocorrido, todos os materiais remanescentes estão sendo removidos e o site permanece à venda, esclareceu a empresa. Nesta terça, a SSP, a Secretaria de Segurança Pública, apresentou mais detalhes da ação da quadrilha. E segundo a nota da pasta estadual, um homem de 41 anos foi preso em flagrante por tentativa de roubo. O detido foi o metalúrgico Luiz Henrique Silva, de 41 anos, residente do Vila Americana, em Hortolândia, como consta no boletim de ocorrência. Um dos mortos foi o terrorista Eurides Leite de Miranda Filho, de 34 anos, e outros 2 homens não identificados morreram depois de serem baleados ao trocar tiros com os policiais do 10º Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar de Piracicaba. Segundo apurados, os criminosos, após renderem os funcionários, pegaram os uniformes e se passaram por vigilantes no local. Chegou um caminhão-baú com o motorista que entrou na empresa e se posicionou em um dos galpões do estabelecimento que servia como depósito de materiais. O veículo foi carregado com bobinas de alumínio que pesava 8 toneladas no total. Os criminosos preparavam-se para fugir quando foram surpreendidos pela Polícia Militar, e os veículos e as armas utilizadas durante a ação foram apreendidas e encaminhadas ao Instituto de Criminalística. Vocês estão conferindo o vídeo do momento da ação da polícia. E agora um momento de tensão. Um homem armado com uma faca invadiu a sede da TV Globo na tarde desta quarta-feira, dia 10, ontem, e fez uma repórter refém após negociação que envolveu polícia militar, o criminoso acabou se rendendo e foi preso. E segundo a nota divulgada pela Globo, o homem teria transtornos mentais. Após invadir o prédio da emissora no Jardim Botânico, o criminoso fez refém a repórter Marina Araújo. Ele dizia querer falar com a apresentadora do Jornal Nacional, a Renata Vasconcelos.
A segurança da empresa agiu rapidamente, isolou o local e chamou a polícia militar. As negociações foram feitas pelo comandante do 23º Batalhão da Polícia Militar, Coronel Heitor Henrique Pereira. O criminoso liberou Marina após alguns minutos. Segundo a Globo, ela não se feriu e passa bem. A Globo repudia com veemência todo tipo de violência. Foi obra de alguém com distúrbios mentais, sem nenhuma cotação política. Um homem que exigia ver a jornalista Renata Vasconcelos, seguindo as instruções do comandante Heitor. Renata compareceu ao local onde estava Marina e o invasor tão logo viu ela e largou a faca e liberou Marina. Foi preso imediatamente, relatou a empresa em nota. Tem um vídeo da ação, vamos conferir. Vamos fazer o seguinte, para ficar legal? A minha palavra para você, você vai na Renata Vasconcelos e vai falar com ela. Mas a gente solta a menina primeiro, que ela não tem nada a ver com a Renata Vasconcelos. Tá onde? Rapaz, eu estou dando a minha palavra, eu sou... E a Secretaria de Saúde de Limeira informou ontem, dia 10, 4 novas mortes confirmadas para a Covid-19. Um homem de 59 anos com histórico de cardiopatia e doença pulmonar obstrutiva crônica. Outro homem de 84 anos que era tabagista e tinha diabetes e hipertensão arterial sistêmica. Suspeito até ontem, uma mulher de 89 anos com histórico de cardiopatia, também considerada suspeita até ontem. E outra mulher, e considerada suspeita até ontem, uma mulher também de 78 anos que tinha hipertensão arterial sistêmica e diabetes. Ao todo, são 21 mortes, 5,8 com resultados positivos para a doença em Limeira. Ontem eram 17. O município também investiga outras 2 mortes suspeitas. Um homem de 55 anos com histórico de obesidade, notificado ontem, e outro homem também de 55 anos, sem comorbidades identificadas, notificado hoje pela Secretaria de Saúde. Os exames são realizados pelo Instituto Adolfo Lutz. O balanço divulgado pela pasta também aponta 400 casos confirmados em Limeira. Desses, são 239 mulheres e de 161 homens e 94 profissionais de saúde. Já são 363 pessoas recuperadas da doença e outras 16 em recuperação. O município tem ainda 795 casos descartados e 702 com suspeitas. Segue em investigação. Até ontem eram registrados 600 casos suspeitos. Desde o início da pandemia foram contabilizados 1.897 notificações da doença. Segundo a atualização, há 33 pacientes de Limeiras internados. 8 deles com resultados positivos para a Covid-19. Desse total, 9 pacientes estão internados em unidade de terapia intensiva da UTI. As outras 4 pessoas estão internadas em Limeira, mas não são residentes de outras cidades. São residentes de outras cidades, como Cordeirópolis, Cosmópolis, São João da Boa Vista e Piracicaba. Somente na unidade, a referência do coronavírus, a URC, são 28 internações, 9 delas em UTI. A unidade tem ao todo capacidade para 55 internações entre clínicas de UTI e taxa de ocupação. Hoje está com 50% e as demais internações são em outros hospitais do município. E agora o número de pedidos de seguro-desemprego subiu 53% em maio deste ano no Brasil, quando comparado com o mesmo período em 2019. Foram registrados 960.258 solicitações no mês, o que representa um recorde na série histórica iniciada em 2000. Em maio de 2019, o número foi de 627.779. A informação é do Ministério da Economia, que apresentou nesta terça-feira, dia 9, os dados atualizados no mês. O número de maio também tem aumentado de 28% em relação a abril de 202, quando foram registrados 748.540 pedidos. Em março, quando começaram as medidas de isolamento que impactaram a atividade econômica, os pedidos alcançaram 536.844. De janeiro a maio, o seguro-desemprego já foi pedido por 3.297.396 pessoas, com uma alta de 12,4% em relação a igual período de 2019.
desde a segunda metade de março, quando começaram as medidas de isolamento que impactaram a atividade econômica, os pedidos somam 1.944.125, um aumento de 25% contra igual o período de 2019. Quem é demitido tem 4 meses para requerer o auxílio Cine, o Sistema Nacional de Emprego, no portal gov.br ou no aplicativo de celular, que se chama Carteira de Trabalho Digital. O Ministério da Economia afirma que, uma vez feita a solicitação pelo trabalhador, não há fila de espera para a concessão do benefício. Membros do governo afirmam que a MP, a medida provisória criada em abril, que permite o corte de jornadas e salários ou suspensão de contrato de trabalho, está surtindo efeito. Sem ela, dizem o número de demissões durante a crise que seria maior. O programa autoriza empresas a fazerem acordos com funcionários para suspender contratos por até 2 meses ou para reduzir as jornadas e salários por até 3 meses. E agora, vamos a um rápido intervalo. Estamos de volta com o Jornal Todo Dia. O programa segue ao vivo nas redes sociais, através do Facebook e no YouTube. Bom dia a você que ligou a sua TV agora, aqui no canal 14.1 da TV Todo Dia Digital. Não deixe de participar do nosso jornal, tome seu café da manhã comigo e fique bem informado. E agora, confira a previsão do tempo com a Larissa Magalhães, do Clima Tempo. A circulação dos ventos de um sistema de alta pressão atmosférica vai influenciar a região sudeste do país nesta quinta-feira. O sol vai brilhar forte e não tem previsão de chuva em praticamente toda a região. Só tem previsão de chuva na região do Vale do Ribeira e em parte do litoral sul paulista. Nesta área, o sol vai aparecer pela manhã e chove em forma de pancadas entre a tarde e a noite. No noroeste e oeste de Minas Gerais e noroeste paulista, a umidade relativa do ar vai chegar em níveis entre 21% e 30% nas horas mais quentes do dia. A quinta-feira será quente na região, com mínima de 20 e máxima de 34 graus no Rio de Janeiro, mínima de 15 e máxima de 28 graus em Belo Horizonte. E agora a rede bancária Bradesco fechou uma agência de Americana após um funcionário contrair coronavírus. A unidade da rua 12 de novembro, no centro da cidade, permaneceu de portas fechadas nesta quarta-feira, dia 10. E, de acordo com a empresa, o banco foi fechado para que seja realizada a higienização do local. O Bradesco não informou a identidade do funcionário e o seu estado de saúde. Esse é o segundo caso de contaminação de funcionários da rede bancária de Americana. Na segunda-feira, dia 8, a Caixa Econômica Federal também registrou um caso de Covid-19. Todos os funcionários foram afastados para cumprir a quarentena e trabalham em home office. O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: são 165 casos positivos, sendo 11 óbitos, 5 internados, 36 em isolamento domiciliar e 115 curados. E agora uma pesquisa divulgada ontem, dia 9, dia 9 na quarta-feira, da CNC, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, estima que o Dia dos Namorados, comemorado amanhã, dia 12, terá uma queda de 43% nas vendas no varejo em todo o país, com relação a 2019, como reflexo da pandemia do novo coronavírus. A CNC prevê que a data vai movimentar 4.937 milhões este ano, contra 1.650.000 em 2019, e é a terceira data do varejo este ano e com queda fortíssima, disse o economista da CNC, Fábio Bentes, responsável pela pesquisa. Na Páscoa, as vendas experimentaram retração de 35% e no Dia das Mães, 59%, lembrou Bentes. Confirmada a expectativa, essa será a menor movimentação financeira para o Dia dos Namorados desde 2009, quando atingiu 9.192.000. Há 11 anos em que o varejo não experimenta uma movimentação tão fraca. Fábio Bentes analisou que o processo de pandemia colocou uma barreira direta ao aumento das vendas, que foi o fechamento das lojas, e o responsável pela pesquisa destacou também o crescimento de desemprego e a queda de renda e da confiança do consumidor. E o ministro da Educação, Abraham Weintraub,
anunciou pelo Twitter nesta quarta-feira, dia 10, a data de ontem, uma consulta aos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, sobre as novas datas para a realização das provas adiadas por causa da pandemia da Covid-19. Os inscritos poderão responder à consulta entre os dias 10 e 30 de junho. Cada um poderá votar individualmente em sua página no participante, destacou o ministro da Educação. Sobre a taxa, o anúncio da consulta coincide com o último dia para quitar a taxa de inscrição do Enem 2020. Quem não atendeu aos critérios de isenção e não fez o pagamento deverá gerar a guia de recolhimento da União, a GRU Cobranças, na página do participante no valor de R$ 85 e pagar em qualquer banco, casa lotérica ou agência dos Correios. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Ânzio Teixeira, do INEP, reforça o alerta para que os participantes fiquem atentos ao horário e às regras dos correspondentes bancários, também devido às medidas restritivas impostas pela pandemia do novo coronavírus. O Ministério da Educação, o MEC, por meio do INEP, garantiu a gratuidade da taxa de isenção aos 4 milhões de participantes que se enquadraram nos requisitos para a isenção. O reconhecimento foi assegurado de ofício, sem a necessidade de um pedido formal. A edição 2020 do Enem recebeu 6 milhões de inscritos e 5 milhões confirmadas. Na sexta-feira, dia 12, amanhã, serão divulgados os resultados para solicitações de atendimento especializado. A publicação é individual na página do participante. Para casos de indeferimento, o INEP abrirá o prazo de 15 a 19 de junho para interposição do recurso. E a Vigilância Epidemiológica de Americana confirmou na manhã desta quarta-feira, dia 10, ontem, mais 2 mortes por coronavírus após a chegada de exames. As 2 mortes eram consideradas suspeitas e aconteceram na quarta-feira passada, dia 4, no Hospital Dr. Valdemar Tebaldi, em Americana, e chega a 11 mortes causadas pela doença. As vítimas são uma idosa de 82 anos, moradora do Jardim da Paz, que foi internada no dia 31 de maio e já sofria de problemas respiratórios, obesidades e diabetes, e um idoso de 78 anos, morador do Parque Gramado, que foi internado no mesmo dia do falecimento e já sofria de diabetes, hipertensão, obesidade e problema respiratório. Meus pêsames à família. E o vereador Paulo Monaro, do MDB da cidade de Santa Bárbara, protocolou o requerimento na Câmara pedindo informações à administração municipal sobre a aplicação da Lei Municipal número 3.753, que proíbe a venda e o uso do cerol e ou substâncias cortantes para aplicação das linhas destinadas a empinar papagaios, pipas e similares. Ele considera no documento a preocupação com inúmeros acidentes com esses materiais e o questionamento que tem recebido sobre o cumprimento da legislação. Em razão da quarentena, crianças e adolescentes não estão frequentando as escolas e é notável o aumento de pessoas soltando pipas nas ruas. Não podemos afirmar se com cerol ou linha chilena o que realmente seria um risco para a nossa população, principalmente condutores de motocicletas e bicicletas, afirma Monaro. No requerimento em questão, o vereador pergunta quantas atuações foram expedidas pela secretaria responsável em cumprimento aos artigos 2º, 3º e 4º da Lei 3.753, que estabelecem penalidades para a venda de cerol ou substâncias similares. E a Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta quarta, dia 10, o registro do 12º óbito por Covid-19 de residentes do município. Faleceu na manhã de ontem, no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, um homem de 59 anos, morador do Vale das Nogueiras, que estava internado desde o dia 31 de maio. Ele já tinha problemas respiratórios e teve resultado positivo para a Covid-19. O Instituto Adolfo Lutz encaminhou os resultados negativos para a Covid-19 de 2 óbitos que eram considerados suspeitos. Uma idosa de 87 anos, do bairro Santa Cruz, que faleceu no dia 7 de junho, e um homem de 34 anos, do São Benedito, que faleceu no dia 5 de junho. O boletim atualizado traz ainda 21 novos resultados positivos da Covid-19, sendo 13 após realização de exames PCR e 8 após realização de testes rápidos em laboratórios particulares. Deste total, 9 estão curados e 12 estão em isolamento domiciliar. A Americana registrou ainda mais 19
novos casos suspeitos da Covid-19 que aguardam resultados de exame PCR. Desse total, 7 estão em isolamento domiciliar e 12 estão internados. O Hospital Municipal está com 2 novos suspeitos internados, um homem de 55 anos do Campo Verde e um homem de 63 do Jardim Boera. Os demais novos suspeitos internados estão em hospitais particulares, um homem de 54 anos do Jardim Paraíso, uma mulher de 47 anos da Vila Bertini, uma mulher de 47 anos do Zanaga, uma mulher de 64 anos do Zanaga e uma idosa de 82 anos do Parque Novo Mundo, um idoso de 84 anos do Jardim Paraíso, um homem de 59 anos do Vila da Inese, um idoso de 74 anos do Cariobinha, uma mulher de 47 anos do Novo Horizonte e um bebê do sexo masculino de 1 ano do bairro Monte Carlo. O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: são 189 casos positivos, sendo 12 óbitos, 5 internados, 35 em isolamento domiciliar e 137. 52 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo 30 internados em hospitais, 2 óbitos e 20 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza agora 537 casos que já eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado do exame negativo. E a vereadora Germina Dottori protocolou, na data de ontem, dia 10, na Câmara Municipal, um pedido de informação à administração municipal sobre o número total de leitos de UTI disponíveis para atendimento via SUS, o Sistema Único de Saúde, e do número total de leitos de UTI exclusivos para pacientes da Covid-19 do Hospital Santa Bárbara. Germina já havia questionado a Secretaria de Saúde, Lucimeire Rocha, na audiência pública realizada no mês passado na Câmara, para a prestação de contas das ações da pasta, mas afirmou que as diversas dúvidas recebidas por parte de municípios vêm gerando divergências de informações e ressaltou que é preciso ter transparência nos atos da administração pública para que os cidadãos obtenham informações corretas. No requerimento protocolado, no dia 10, a vereadora Germina questiona qual é o total de leitos da UTI para atendimento de pacientes do SUS no município e se todos possuem respiradores. Qual é o total de respiradores existentes nos prontos-socorros Dr. Afonso Ramos e Dr. Edson Mano, somandos ao Hospital Santa Bárbara. Se houve aumento no número de leitos de UTI durante a pandemia e quantos foram e onde. Qual é o número de pacientes com Covid usando respiradores e quantos pacientes internados com Covid-19 não precisam de atendimento em UTI ou do uso dos respiradores. A vereadora indaga ainda se há possibilidade de internação de pacientes infectados por Covid-19 de média e alta complexidade do hospital de campanha, o qual o total de leitos existentes neste hospital e se todos eles possuem respiradores. E agora eu tenho uma dica para você que está trabalhando nesta quarentena, esqueceu o seu almoço ou até mesmo não sabe aonde almoçar. Para você também que está em casa, quer pedir uma comidinha caseira, quentinha, é na Arte, Sabor e Restaurante. Eles atendem também pelo iFood. Faça o seu pedido. E agora, vamos a um rápido intervalo. Estamos de volta. O governador João Dória apresentou nesta quarta-feira, dia 10, a data de ontem, a segunda atualização do Plano São Paulo para acompanhamento da evolução da pandemia em todo o estado. Apesar do aumento da capacidade de atendimento hospitalar, os novos índices semanais de avanço do coronavírus levaram o estado a elevar um alerta em praticamente todo o interior paulista. Nosso desafio é estar um passo à frente da pandemia. Temos que garantir atendimento a todos. São Paulo se preparou profissionalmente e tecnicamente para enfrentar a pandemia, afirmou o governador. Estamos salvando cerca de 40 vidas por hora e evitando a contaminações de 10 pessoas por minuto. O Plano São Paulo é um GPS que nos guia, orientado pela medicina, com a contribuição do setor econômico para sairmos da crise com previsibilidade, segurança e o maior número possível de vidas salvas, disse Dória. Na medida estadual dos últimos 7 dias, houve redução na taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva para a Covid-19 de 72% para 69%, além do aumento na medida de vagas por 100 mil habitantes de 14 para 18. No mesmo período, o total de casos de mortes teve quedas reduzidas de 1% e 3%, respectivamente, mas as internações pela doença subiram 7%.
O reforço na rede hospitalar foi substancial nos últimos 15 dias, quando o governo de São Paulo intensificou a distribuição de respiradores e ampliou o número de vagas na UTI para pacientes graves com coronavírus. No dia 25 de maio, o total de leitos de terapia intensiva no estado era de 6.542 e foi para 7.134 no dia 1º de junho. E atualmente é de 7.610 e deve crescer ainda mais até o fim do mês. Na capital e demais regiões, Araçatuba, Campinas, Franca, Marília, Piracicaba, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté, que estavam na fase 2 de retomada restrita desde o início do mês, houve estabilidade na maioria dos índices. Todos permaneceram na mesma classificação até a próxima atualização do painel do Plano SP, prevista para o próximo dia 17. O isolamento social é a chave nesse processo. Esse cenário só se garante com a cooperação da população e também com a liderança dos prefeitos nessa parceria com o governo do estado, destacou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Heller. Há uma tendência em todo o interior de devolução da pandemia e no momento do controle, e ao mesmo tempo que na região metropolitana de São Paulo, Baixada Santista e Vale da Ribeira, a gente registra essa desaceleração, acrescentou o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli. Com os resultados desta quarta, a maior parte do estado está na fase laranja, que não permite a reabertura de bares, restaurantes, salões de beleza ou academias. Nas 3 regiões classificadas na etapa vermelha, só estão autorizadas atividades comerciais e serviços essenciais. Indústria e construção civil continuam com funcionamento normal em todo o estado. A nova classificação, anunciada nesta quarta, entra em vigor a partir da próxima segunda-feira, dia 15. Até lá, as prefeituras de municípios que tiverem restrições ou flexibilização de serviços deverão publicar decretos municipais adequando as normas locais de quarentena ao novo painel de Plano São Paulo. E chegaram nesta terça-feira, dia 9, à noite, no Hospital Santa Bárbara, os 5 novos respiradores enviados pelo governo do estado por intermédio da DRS Campinas para o combate à Covid-19. Aparecido Donizete Leite, presidente da Santa Casa de Misericórdia, mantedora do hospital, informou que os equipamentos já praticamente montados. Com esses 5 novos respiradores, segundo Leite, o hospital passa a contar com 20. Tínhamos 15 e agora passamos a contar com 20, e é importante enfatizar que estes 5 novos serão utilizados exclusivamente para pacientes da UTI Covid, para não misturar com a outra UTI, explicou. Com os leitos de UTI 100% ocupados desde o último final de semana, Leite sugeriu uma reunião na segunda-feira à noite com a secretária de Saúde Lucimeire Cristina Coelho Rocha, a disponibilização de espaço de 16 leitos clínicos, que poderia, na sua avaliação, ser transformados em mais 5 ou 10 leitos de UTI, desde que consiga monitores e respiradores, itens que a Santa Casa não dispõe. E com a chegada dos 5 respiradores, ontem, na terça-feira, na verdade, resta providenciar os demais itens para colocar em funcionamento em caso de necessidade. Com isso, segundo Leite, os pacientes com menos complexidade poderiam ser internados no hospital de campanha instalado nos campos da Unimep. Estamos tentando com esses números para ajudar o município nesse aspecto aí, porque esse crescimento de casos que tivemos no fim de semana é um complicador. Se mais pessoas precisarem de tratamento intensivo, ficaria complicado tanto para o município, a Santa Casa e os pacientes do município, disse. No dia 9, a Prefeitura enviou à Câmara um projeto de lei que inclui em convênio repasses financeiros de origem federal e municipal para o combate à pandemia do novo coronavírus. Os recursos, segundo o prefeito Denis Andia, serão utilizados para a construção e reforma de 10 novos leitos de UTI, inclusão de outros 2 leitos de UTI, além da inclusão de 5 leitos de UTI de forma temporária, todos destinados ao tratamento do Covid-19, além de outras necessidades. E agora uma boa ação. O Asilo São Vicente de Paulo, localizado no centro de Santa Bárbara do Oeste, recebeu doações nesta semana de cestas básicas, produtos de limpeza e máscaras do projeto TK e do jogador Oscar. O projeto TK, idealizado por Elton TK, existe em Santa Bárbara do Oeste há 4 anos e realiza um trabalho social voltado ao esporte, educação e lazer, e com o apoio do jogador Oscar, que atua no futebol chinês de Xangai,
e dos amigos voluntários Zé Rodrigo, Dilcinho e Everaldo vem realizando um trabalho de solidariedade nas cidades de Santa Bárbara e Americana. Neste momento difícil, entregamos mais de 2.000 cestas básicas para comunidades carentes, igrejas e instituições, informou Elton TK. Em sua sede, no bairro Molon, são ministradas aulas de zumba para pessoas de todas as idades, além de futebol para as crianças de 6 a 16 anos. Além disso, todos os anos são distribuídos brinquedos no Dia das Crianças e no Natal. E a atualização do boletim sobre casos de Covid-19 em Hortolândia conta agora com uma observação. A partir do dia 17/6, os casos de síndrome gripal sem coleta de exames estão excluídos dos boletins diários. Somente constarão no relatório os casos em que são colhidos exames para diagnosticar pacientes contaminados pelo coronavírus. Então, o boletim permanece assim. Casos notificados, 799. Pacientes em investigações, 134. Em isolamento domiciliar, aguardando o exame, 116. Em internações na unidade respiratória da UPA, Nova Hortolândia, são 9. Em internações no Hospital Municipal Mário Covas, 3. 1 em UTI e 2 em enfermaria. Em internação hospitalar fora o município, 6 em UTI. Casos confirmados, 213. 17 pacientes em isolamento domiciliar, 2 em internação na unidade respiratória da UPA, Nova Hortolândia, 1 em enfermaria. 0 em internação no Hospital Municipal Mário Covas, em enfermaria. 11 pacientes em internação hospitalar fora do município, 8 em UTI, 3 em enfermaria. 164 pacientes já receberam alta porque estavam curados. 19 óbitos, casos descartados 452 e todos os casos em investigação encontram-se em isolamento acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde. A comunicação de casos confirmados mediante informação da Secretaria de Saúde do Estado. E agora, na atualização desta quarta-feira, dia 10 de junho, há 213 novos casos confirmados, no total 3.169, 6.556 descartados. 232 a mais e 452 em investigação, 19 a mais. Há 49 óbitos com 120 mortes registradas, outras 31, 3 a mais e estão em investigação. Óbitos. Um homem de 89 anos de idade morreu no dia 3 de junho, uma mulher de 84 anos de idade morreu no dia 7 de junho, homem com 77 anos de idade morreu no dia 7 de junho, homem com 71 anos de idade morreu no dia 8 de junho. Todos os casos tinham outras doenças, como comorbidades. Do total de confirmados, 2.260 pessoas estão recuperadas, 184 a mais, e 190 estão internadas com Covid-19, 1 a mais, e 599 estão em isolamento domiciliar, 24 a mais. E a Organização Mundial da Saúde, a OMS, negou nesta quarta-feira que haja relação comprovada entre baixas temperaturas e um aumento na disseminação do novo coronavírus. Segundo a entidade, não há qualquer evidência científica sobre o impacto da Covid-19 em diferentes estações. Embora o vírus da influenza apresente um salto de infecções no inverno, ainda não é possível estabelecer semelhanças entre as duas enfermidades. Sabemos que o vírus da influenza tem um ciclo, mas não sabemos como o novo coronavírus vai se comportar diante da mesma situação. E mesmo na influenza não há um padrão, pois todos temos diferenças entre as zonas de temporadas e as regiões mais próximas à linha do Equador e no inverno o hemisfério sul. Não temos nenhum dado que sugira que haverá uma transmissão maior ou um comportamento mais agressivo do coronavírus neste período, esclareceu o diretor de Programa de Emergências da OMS, Michael Ryan. Para Ryan, o aumento ou queda de doenças virais, de acordo com as estações, estão ligadas ao comportamento humano e não apenas ao clima. No verão, exemplifica, as pessoas tendem a sair mais de casa e frequentar ambientes abertos, mas também pode ficar mais reclusas em lugares fechados, principalmente por conta do ar-condicionado. Preocupado com a situação da América do Sul, o diretor alertou que a temperatura não trará solução para os problemas. Há riscos trazidos pelos dois tipos de clima, mas não estão especificamente associados ao vírus, e sim ao comportamento humano trazido pelas diferentes temperaturas.
Independentemente da estação, temos um aumento progressivo de casos na América Latina, principalmente na América do Sul, e precisamos nos concentrar em conter a transmissão. Não podemos esperar que a temperatura dê uma resposta ao problema. O que funciona são medidas de distanciamento social, afirmou. E agora, casos assintomáticos. Em seu discurso de abertura nesta quarta, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, reafirmou o posicionamento de que as pessoas assintomáticas podem sim transmitir o novo coronavírus. Desde o início de fevereiro dizemos que as pessoas assintomáticas podem transmitir o vírus, mas precisamos de mais pesquisas para determinar em que medida isso acontece. As pesquisas estão em progresso. O que sabemos é que encontrar, isolar e testar as pessoas suspeitas e, ao mesmo tempo, rastrear os contatos é a forma mais essencial de dar fim à transmissão. Muitos países tiveram êxito trazendo exatamente isso, disse Tedros. A polêmica sobre o caso começou na segunda-feira, dia 8, quando a diretora técnica Maria Van classificou como muito rara a possibilidade de um dia depois, porém, Van Carihone e Michael Ryan esclareceram que pacientes de Covid-19 sem sintomas são capazes de prorrogar o vírus, apesar de a proporção não ser conhecida. E agora eu fico por aqui. Tenha uma ótima quinta-feira. Eu te espero amanhã às 7h15 aqui na TV Todo Dia e ao vivo pelas redes sociais. Fique agora com a bênção de todo dia com o pastor Vanderlei Carceliano.